Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vozes Negras. Aqui vamos falar sobre a saúde da população negra, promovendo a educação permanente e fortalecendo diálogos essenciais entre a academia e a comunidade. Hoje tenho o grande prazer de conversar e apresentar para vocês a doutoranda enfermeira, coordenadora da saúde da população negra e epidemiologista Gisele Gomes. Eu queria fazer algumas perguntas para a enfermeira Gisele, mas eu vou esperar ela primeiro ela se apresentar e daí a gente inicia mesmo. Pode ir, pode se apresentar. Olá, tudo bem? Então, me chamo Gisele Gomes, eu sou enfermeira de formação, sou mestre e doutoranda em saúde coletiva, tenho me debruçado na pesquisa para pensar a saúde da população negra, agora mais especificamente a população migrante e a população que vive com doença falciforme. Eu sou servidora pública aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e neste momento, hoje, atualmente, eu estou sendo gestora da política de saúde da população negra aqui no município. Gestora também da coordenação das políticas públicas de Porto Alegre. É um prazer poder estar aqui contigo, visualizando esse projeto e produzindo conhecimento, né? Fazendo uma troca de conhecimento aqui sobre essa população, sobre a nossa população e gerando um conhecimento que nos é tão caro e tão especial, né? Enquanto população negra. Imagina, Gi, eu que fico super mega agradecida pela tua participação, por você poder compartilhar toda a tua expertise, né, com a comunidade hospitalar, com a comunidade negra. Eu espero que esse nosso podcast seja agregador e alentador para muitas pessoas, tá? Acho que eu vou fazer a primeira pergunta. Quais são os principais objetivos do programa de promotores da saúde da população negra em Porto Alegre? O curso, né, Promotores de Saúde da População Negra, ele veio com o objetivo principal implementar e capilarizar a política de saúde da população negra aqui no município, né? Formar profissionais, sensibilizar os profissionais com relação ao racismo institucional e o racismo em geral como um determinante social de saúde. Quais são os maiores desafios que a equipe enfrenta para garantir a equidade em saúde na população? Os desafios, eles são muitos, na verdade, né? Começa pelo racismo estrutural. A gente vive numa sociedade que ela está cimentada e estruturada sob a égide do racismo. Então, toda vez que a gente pauta a saúde da população negra, seja no espaço que for, nós vamos ter barreiras que vão atravessar e vão dificultar o processo de produção de saúde. Tá? Os profissionais na rede, eles estão ali para fazer a produção de saúde no seu processo de trabalho. Mas a gente tem duas frentes a olhar. A gente tem, na verdade, três frentes. A gente tem o próprio profissional de saúde, que ele precisa estar sensibilizado, ele precisa ter o que eu sempre chamo de teste do pescoço. Ele precisa olhar esse usuário que ele está trabalhando, né, que ele está atendendo, e ele precisa olhar com um olhar interseccional. Ele precisa ver ali uma pessoa a partir do quesito raça-cor, ele precisa ver ali uma pessoa a partir da identidade de gênero, ele precisa ver a pessoa em todas as faces que ela se apresenta, né? A questão socioeconômica é muito importante. Então, esse profissional, ele não está ali apenas para fazer o que rege a nossa formação. A gente nós enquanto enfermeiras, né? A gente aprende processos de trabalho, processos de enfermagem. A gente vai ali, faz o procedimento, executa, acontece. Esse profissional, ele precisa ter um olhar ampliado. Então, ele não pode olhar apenas aquele ser biológico. E tem a questão do usuário, do paciente, né? Eu chamo de usuário.
Esse usuário, ele também precisa entender quem ele é. A gente tem muitas pessoas negras que não se veem como tal. E isso faz parte de uma estrutura racista desta sociedade, que desloca essa pessoa, que tem o negro como um ser feio, uma pessoa feia, uma pessoa que tudo de ruim está no negro. Então, ele não quer ser visto assim, logo ele tenta se deslocar desse lugar de pessoa negra e ele não consegue se perceber como tal. Não sei se tu está me entendendo. Tá? Ele não se percebe, ele não quer, ele nega a sua existência. Então, no momento que eu nego a minha existência, o que eu vou fazer? Eu vou assumir o papel do outro, eu vou assumir uma identidade que não é minha, que é branca. E tem também a questão do racismo estrutural, onde a sociedade ou o sistema vai criar barreiras para que eu consiga olhar aquela pessoa ali, que eu consiga ter um olhar sensível para aquele meu usuário ali. A gente tem muitos estudos, muitas evidências científicas que falam que quando uma mulher negra está fazendo pré-natal, por exemplo, né, ela é menos vista, ela tem um tempo de consulta minimizado, se a gente comparar com uma mulher branca. É menos ofertado a ela analgesia no trabalho de parto, porque se tem a ideia, aí vem o racismo, de que essa mulher é forte, de que ela não precisa, porque as negras estão para procriar. Quando um homem com priapismo, um homem com doença falciforme está com priapismo, priapismo é aquela ereção involuntária, né? Ele tem aquilo ali, o que acontece com ele dentro de um serviço? O negro ele está aí para a promiscuidade. É um homem promíscuo, né? Vem o deboche, vem o constrangimento a essa pessoa. Então, a gente tem vários impeditivos e o curso Promotores ele vem para tentar minimizar isso, para fazer um olhar mais interseccional, para produzir esse olhar com os profissionais que estão atendendo na rede. Que loucura, né, Gi? O que a gente passa, né? Sim. O que a gente passa. Então, a ideia é levar esse curso de promotores da saúde da população negra para dentro do âmbito hospitalar. Principalmente para o hospital 100% SUS, né? E daqui a pouco levar para outros hospitais, porque é um assunto de muita relevância para o nosso povo negro, né? Então, esse é um dos objetivos desse podcast. Fazer com que essas iniquidades, né, desapareçam ou minimizar, pelo menos, né? Para o nosso povo negro não sentir tanto, né? Porque a gente, só quem é e quem já sofreu algum tipo de racismo é que sabe mesmo, né? Exatamente. O curso Promotores, ele é uma ele nasceu a partir da implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Esse ano ela está fazendo 15 anos. Ela foi implementada em 13 de maio de 2009 pela Portaria 992. Aqui em Porto Alegre, a gente tem o controle social muito forte, muito atuante e muito presente na implementação da política aqui no município. Então, a gente tem a Comissão de Saúde da População Negra, que ela é anterior à área técnica aqui em Porto Alegre. E quando a política foi publicada, a portaria foi publicada, essa comissão tensionou, então, o secretário de saúde na época, lá em 2010, 2009, 2010, para a criação da área técnica. Então, essa área técnica, ela existe desde 2010. E o curso, ele veio como essa proposta de capilarização da política e ele é modelo e ele é único em todo o Brasil. Nós não temos nenhum outro. A gente tem mais de 5.000 municípios no Brasil e menos de 10% dos municípios têm a política implementada. No ano de 2010, a política é publicada, a portaria.
no ano de 2009. No ano de 2010, é publicado o Estatuto da Igualdade Racial, que tem um capítulo todinho falando da saúde. Essa política está dentro do Estatuto, ou seja, então ela tem força de lei. Mas mesmo ela tendo força de lei, ela não é plenamente executada. Tanto é que a gente tem menos de 10% de municípios aí aplicando ela. Isso é o racismo institucional. A política terminou a construção do texto em 2006, ela só é publicada em 2009. Então, são 3 anos, nenhuma outra política pública leva tanto tempo para ser publicada. E isso é o racismo, que tenta minimizar todas as nossas lutas, todas as nossas causas. Entende? Isso é a força do racismo. Pois é, você falando assim sobre a política, né, que aqui em Porto Alegre o curso de promotores da política é bem forte, né, atuante, né, super atuante, mas a gente percebe, eu percebo, na verdade, né, eu percebo que algumas instituições de saúde, assim, para os funcionários, para os colaboradores poderem participar desse curso, é difícil, né, de liberar os funcionários a participar de um curso que é grandioso, que é libertador, que é esclarecedor. Sim. E o porquê, né? Eu gostaria muito de saber o porquê que é tão difícil de liberar o funcionário para participar. Se a gente for olhar outras temáticas de formações, não vai ter tanto problema. Se a gente fizer um curso de feridas, é interesse da instituição que a gente tenha enfermeiras capacitadas para o atendimento especializado em feridas. Ele vai liberar a enfermeira e vai lá e vai fazer o curso. Não interessa se é aqui, se é fora daqui, quanto tempo. Então, quando a gente toca nas nossas causas, isso sempre vai ter um impeditivo. Eu ia falar, assim, tu perguntou, né? Eu acabei falando outras coisas, mas assim... O curso ele foi criado para atenção primária, mas a gente tem alguns hospitais da rede que têm promotores que fizeram o curso, que a gente sempre libera vagas, tenta fomentar que os hospitais façam, mas ainda assim ele é incipiente. Era necessário que a gente tivesse muito mais iniciativas como essa nos hospitais, na rede, para a gente poder, então, incidir melhor nas nossas causas, entende? Seria necessário, a gente vem num caminho assim, mas eu vou dizer que, às vezes, eu me sinto enxugando gelo em algumas situações, porque a gente fala, mas é isso. A gente atravessou um Atlântico, a gente resistiu, a gente insistiu e a gente está existindo. Então, é sempre assim. Tudo que a gente coloca a mão vai ter uma resistência, mas vai ter uma potência. Então, eu sou uma árdua defensora dessa política, desse curso e de todas as iniciativas que a gente tem e que a gente pode ter para implementar a política e para produzir saúde, principalmente para a produção de saúde da população negra. Como o racismo estrutural impacta a saúde da população negra em Porto Alegre e quais as consequências mais frequentes que tu observa? Como que ele impacta? Nossa, é uma pergunta tão... É difícil a gente citar uma, porque é muita coisa. Desde a dificuldade de implementações nos territórios. Esse ano, a gente finalizou mais uma turma do Promotores. A gente já fechou 780 pessoas formadas ao longo desses 12 anos de existência do curso. Mas, mesmo assim, falta um comprometimento de várias frentes, um comprometimento maior de implementar. O Kabengele Munanga, ele fala que o racismo ele é o crime perfeito, porque ele torna a vítima num agressor. Nós estamos normalmente em espaços solitários. Então, a gente, além da gente estar ali fazendo a gestão do cuidado ou fazendo a gestão, enfim, seja ela qual for, além da gente estar ali tendo que fazer todos esses processos de trabalho, a gente tem que provar de alguma maneira a nossa capacidade técnica. A gente precisa sempre estar provando, porque as pessoas sempre colocam em xeque, né, põem em dúvida a nossa capacidade. Por exemplo,
Vamos falar de médicos. Se a gente botar na balança qual é o quantitativo de médicos brancos e negros, é muito menor de médicos negros. Quando a gente chega, um médico chega diante de um paciente, o paciente vai questionar se esse é o médico mesmo. Para além dele estar ali tendo que fazer o procedimento, o atendimento clínico, ele ainda tem que provar que ele é capaz. Para nós, quantas vezes já aconteceu de nos confundirem com o pessoal da higienização? Não estou dizendo nada contra as pessoas da higienização, estão ali fazendo seu trabalho legítimo, mas quantas vezes pergunta se tu é da higienização, quantas vezes pergunta se tu é da recepção, por que não perguntam direto se tu é enfermeira? Não, eu quero falar com a gerente, não aceitam que a gente, enquanto pessoa negra, seja o gerente daquele serviço. E isso é o racismo trabalhando na vida das pessoas. Eu, por exemplo, eu estou num espaço com muitas pessoas, eu sou uma gestora, eu sou a única mulher negra ali. Tem uma outra, mas num lugar com mais de 300 pessoas eu identifico 3. Então é sempre assim, a gente está muito solitário nos espaços. E o racismo, ele proporciona isso pra gente. Nicole, eu sinto na pele isso. Sempre. Direto. Sempre estão nos questionando, nos colocando à prova. Uhum. Será que tu sabe? Enfim. Isso até me deixa um pouco emocionada em falar, sabe? Porque a gente sofre muito, assim. Só quem é preto sabe o que passa. E aí, quando tu fala alguma coisa, tu tá de mimimi, né? Raivosa. Raiva. Tu é negra raivosa. Bem isso. Negra raivosa. Bem isso. Continuando, então, nas nossas perguntas, como o programa atua para conscientizar outros profissionais e a população em geral sobre o racismo e suas implicações no âmbito hospitalar? Se tu tem essa noção, já que você é da atenção primária, né? Sim, a política, ela atua em todas as frentes, né? Mas, assim, no hospital, a gente tem um grupo de trabalho, a Lagbato Aruê, lá no pronto-socorro, por exemplo. Lá no HPS, eles fazem formações. Às vezes eles conseguem, às vezes eles não conseguem fazer as formações, né, com os profissionais. Eles vão incidindo em dias temáticos, eles vão fazendo aquilo que eles conseguem fazer, que muitas vezes nem sempre é permitido. Em outros hospitais, a gente tem 2 hospitais na rede e a gente tem um pronto atendimento próprio, e depois são os parceiros. Então, esse é o HPS, no Hospital Presidente Vargas, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, já teve algumas iniciativas. Hoje só tem uma promotora lá dentro, e essa promotora, ela trabalha no serviço de nutrição e ela tem feito algumas experiências, algumas formações ali dentro, ou trazendo a pauta dentro do processo de trabalho. E o pronto atendimento Cruzeiro do Sul, que é o pronto que a gente tem próprio, também. A gente agora, na próxima semana, vai ter uma atividade e elas têm feito atividades regulares lá dentro para poder incidir. Mas, assim, são atividades, são iniciativas do promotor que nem sempre é muito bem acolhido por quem está ali fazendo o gerenciamento do espaço. Mas é uma tentativa que está sendo feita. Eu faço parte de um hospital que ele é 100% SUS e é um desses colaboradores, né, é um desses braços, né, do município. E nessa minha instituição eu não observo nada, é uma pena, né? Não observo nada assim com relação a cursos, a conscientização, não vejo nada. Agora, no nosso novembro, né, que era para estar trabalhando, não que seja novembro, todos os dias, né, do ano inteiro, a gente tem que trabalhar com a conscientização, né? Mas, mesmo assim, eu não percebo. Uma pena, né?
Tenho que levar lá para o HRES, o Hospital da Restinga. São vários os espaços que negam isso. A gente tem uma política de equidades, a gente tem políticas específicas que elas são negadas em muitos lugares. A gente tem uma política também LGBT e é bastante difícil a gente incidir sobre a pauta, né, com relação à população LGBT. A gente agora tem um curso, a exemplo do Promotores de Saúde da População Negra, a gente tem o curso Promotores de Saúde LGBT, que, por enquanto, ele está sendo feito para agentes comunitários e agentes de endemias e tem uma proposta de, para o próximo ano, ampliar para outros profissionais. Mas é uma experiência que está sendo bem interessante, assim, que está sendo muito rica, na verdade, mas a gente precisa de incidir melhor nesses lugares, assim, e como eu disse, é fazendo a fala, é trazendo a reflexão, é problematizando que a gente vai conseguindo abrir portas. A última pergunta, que orientações você daria para os profissionais de saúde, para as práticas antirracistas, para melhor atender a população negra no âmbito hospitalar? E como podemos levar esse conceito básico trazido do podcast? Acho que os profissionais eles precisam sempre ter a sensibilização como um carro-chefe no atendimento. A gente precisa olhar o sujeito. A gente precisa olhar de verdade as pessoas. E não só o usuário, mas a equipe. A gente precisa olhar. A gente tem canais de denúncia de racismo que eles, muitas vezes, não são feitos. A gente tem as ouvidorias. Se um usuário sofre ou comete o racismo, existe ouvidoria. A gente tem, dentro do SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos e Doenças, a gente tem o racismo como um agravo. E a gente tem que denunciar, a gente tem que ir num serviço de saúde, tem que notificar que sofreu racismo. Só que a gente fala no racismo e quando a gente vai olhar números de denúncia, números de SINAM, né? A gente teve 4 ano passado. 4. Mas eu tenho certeza que se eu sentar e conversar contigo, ou qualquer pessoa que aqui está, né? Tu já viu alguém sofrer racismo? Tu já sofreu racismo? Quantas vezes tu sofreu racismo esse ano? Muitas vezes. Mas tu notificou? Não. Então, isso precisa ser difundido. O racismo é um agravo. É uma das formas de violência. A violência é um agravo notificável. E a gente precisa notificar, a gente precisa colocar em números, sabe? E a gente tem as ouvidorias, a gente tem que colocar isso. Porque senão a gente está, como eu disse lá no início, enxugando gelo, chovendo no molhado, falando e não mostrando. A gente precisa ser mais incisivo nisso. E é isso, acho que os profissionais precisam disso, né? Precisam entender, precisa ter ali, o SINAM está aqui, Eu, enquanto enfermeira, num serviço, se eu sei que está acontecendo, eu preciso ter na ponta do lápis ali, está aqui o SINAM. Vamos fazer uma notificação. Tem que mostrar para as pessoas isso. E quanto mais a gente notifica, mais visibilidade, mais a gente vai estar constrangendo o racista. O racista precisa ser constrangido. O racismo não é um problema de negro. Não foi a gente que criou o racismo, foi o branco. E no momento que ele cria, ele precisa ser constrangido. Acho que era mais ou menos isso, sim. Então, Gisele, muito obrigada pelas tuas contribuições, por ter compartilhado toda essa tua expertise com a comunidade, com os trabalhadores do SUS. Fica bem à vontade, se você quiser dar falar mais alguma coisa dessa tua expertise, tuas experiências, tua sabedoria, ou se quiser falar alguma mensagem, fica bem à vontade. Eu quero mais agradecer, sim, esse espaço, né? Eu quero agradecer
a oportunidade de estar sendo voz para muitas pessoas, falando daquilo que nos é tão caro. A Política Nacional de Saúde Integral, ela é produto do movimento social. Então, desde a gente tem 2 períodos para a população negra. O período escravocrata, que era um período de dominação do negro. O período pós-abolição, que é um período de exclusão. A gente ainda sofre a exclusão. A gente sofre a exclusão em vários lugares, ao mesmo tempo, em muitas frentes. Então, a gente precisa estar unido, a gente precisa estar tendo uma prática antirracista de verdade. A gente precisa conhecer da nossa cultura, conhecer da nossa ancestralidade, para a gente poder incidir nas pessoas, fazer com que as crianças entendam, saibam o seu pertencimento, cresçam com orgulho de serem negros, para que a gente produza uma geração combativa também. Combativa e que tenha um nível educacional que possa estar em todos os lugares. A gente precisa estar na base para que quem vem depois de nós, como Sankofa, né, a gente tem que olhar para trás visando sempre o futuro. Então, quem vem depois de nós continue com esse legado de combater o racismo. Ele vai acabar? Não sei. Mas a gente precisa criar pessoas que sejam capazes de fazer o enfrentamento. Se a gente não fizer isso, a gente está falhando como sociedade, né? A política foi fruto de uma sociedade, de um movimento social negro. E a gente precisa dar seguimento nisso. Então, eu quero agradecer a oportunidade e, Cris, eu fico muito orgulhosa, assim, né, da gente poder estar tendo essa conversa e que criem-se muitos frutos a partir dessa conversa. Né? Muito obrigada. Que assim seja. Axé. Muito obrigada, Gisele. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Vozes Negras, onde construímos juntos reflexões e diálogos fundamentais para a saúde da população negra, promovendo a educação permanente e ampliando a voz da saúde coletiva. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados e convidadas que compartilharam seus conhecimentos, experiências e inspirações. Sua contribuição fortalece este espaço de aprendizado e transformação. E, é claro, o nosso agradecimento em especial a você que nos escuta e participa dessa jornada. Sua presença é essencial para ampliarmos este movimento em direção a uma sociedade mais equitativa e consciente. Quero agradecer também a minha professora Violeta Guiar, no qual me apoiou em toda a trajetória, o PPG Ensino na Saúde, vinculado à URGS, e ao Adjuntos, a equipe no qual está fazendo a gravação deste podcast, que eu tenho certeza que será muito especial. Muito obrigada, uma boa tarde, uma boa noite a todas, todos e todes.